Bom dia, pessoal. Tudo bem? Prazer estar falando aí com vocês. Então, eu e o Matheus, eu, Cícero Perim, Matheus Bis, vamos dar sequência aí na apresentação dos trabalhos e a gente vai falar um pouquinho para vocês agora de projeto de desapropriação, que foi o nosso tema selecionado aí durante as nossas aulas para dar dando sequência aí nos seminários, sediado pelo professor Carlos, né? E a gente vai falar um pouquinho da ES 219 que está presente aí no manual do DENIT, tá bom? Aí a gente vai trazer para vocês esse estudo mais preciso, mais detalhado um pouco do projeto de desapropriação e também falar das normas que permeiam esse projeto, porque tem os por trás disso daí também. E, para finalizar, a gente vai estar trazendo aí um estudo de caso para estar trazendo um pouco mais da prática de como que o projeto ele é realmente realizado pelo governo e como ele é atingido aí a população, as pessoas que têm o título da propriedade em si, tá bom? A câmera acabou ficando um pouquinho na frente, mas está escrito NBR ali, sem problema, e talvez no decorrer do trabalho eu venha comentando. Mas, falando um pouquinho do que a gente se embasou para estar fazendo esse estudo, temos aí as diretrizes básicas para a elaboração de estudos e projetos rodoviários do DENIT, então é o nosso principal documento. Porém, a gente também analisou as NBRs que estão por trás disso. Aí eu trouxe a NBR 14653 de 2011, ela tem 7 partes, porém a gente analisou mais profundamente 3 delas, principalmente a 2 e a 3. A 2 fala das áreas urbanas e a NBR 14653 fala aí das áreas rurais. Então, essa é a documentação que a gente veio a falar. E também eu gostaria de ressaltar que essa IS ela também foi atualizada no ano de 2021 e vai estar entrando em vigor aí nesse ano de 2022. O documento em si era até muito recente, era aí de 30 de novembro de 2021, passou aí por uma atualização, não teve mudanças muito significativas em si, é um trecho curtinho do manual, em torno de 10 páginas por aí, mas passou aí por uma revisão e está nesse processo aí de realmente ser implementado, tá? Antes de dar inicialmente no projeto de desapropriação, eu queria falar um pouquinho de uma contextualização histórica para vocês aí, trazendo um pouquinho da Constituição Federal, do conceito aí de direito de propriedade e confrontando isso com a palavra desapropriação também. A Constituição aí de 1988 traz no artigo 5º que o direito de propriedade ele é uma garantia fundamental do homem, então está assegurada essa inviolabilidade, porém não é um direito absoluto. Essa propriedade a gente até escuta falar que tem que estar cumprindo a sua função social, seja de produção, seja de moradia, enfim, está cumprindo a sua função de alguma forma. Como eu falei, não é um direito totalmente absoluto. E dentro dessas formas, a gente está restringindo o direito, a forma mais severa é a desapropriação, a forma mais grave, porque é realmente a retirada de posse do titular dessa propriedade. Tem diferentes tipos de desapropriação que a gente vai estar tratando aqui com você, mas realmente a desapropriação é o ato de estar tomando isso aí através de uma intervenção, de estar transferindo esse bem de um patrimônio privado para sim para o patrimônio público, passando aí para ser do governo e o governo fazer aquilo que achar necessário. A gente vai tratar um pouquinho mais em relação a rodovias nesse projeto, afinal a matéria tem esse principal foco, porém a desapropriação também não é só para construções de rodovias, tem toda a parte de bem-estar social que permeia esse termo aí, tá? Trazendo agora o conceito de desapropriação, a gente pode ter aí, foi definido pelo Meirelles em 2002 e Maza no estudo de caso também traz esse conceito para a gente, que eu vou estar lendo aqui para vocês, estou até com uma tela do lado, por isso que aparece aqui. Mas constitui desapropriação ou expropriação como um direito do Estado, ele está visando a imposição de um sacrifício total por justa causa. Justa causa tem um motivo que ele se baseia para estar fazendo aquilo ali. De determinado direito patrimonial particular ou público, que ele tem como finalidade a aquisição pelo poder público, lembrando aquilo que eu falei, que parte a ser um bem do Estado. E aí,
ele pode ser por meio de uma indenização, mas na maioria das vezes, que tem que ser feita de uma maneira prévia, justa e tenha uma quantia de dinheiro aí envolvida também. Até essa parte aí de indenização do valor que é gasto, que vai ser gasto ali para estar desapropriando a terra, que geralmente gera muitas discussões em relação ao titular, falar que, pô, a minha terra realmente não vale esse valor que estão oferecendo para ela. Então, já que a gente está falando aí de desapropriação, eu trouxe alguns conceitos, porque a desapropriação não existe só um tipo dela. A gente tem alguns aí, eu trouxe 4, até condensei a confiscatória e a sancionatória em um deles, porém, cada uma tem a sua especificidade. Aqui nesse trabalho, a gente vai falar um pouquinho mais da desapropriação direta, que é mais comum, a mais rotineira, então não cabe a gente estar falando de todas elas, porém eu vou estar citando aqui, tá bom? Como eu falei, a direta a gente já vai falar posteriormente. A indireta, ela está relacionada aí com uma desapropriação irregular. Quando o poder público se apropria de um bem particular, sem estar observando aí os requisitos de declaração da utilidade pública e de estar realizando uma indenização prévia. Então, é uma indenização aí, de uma desapropriação que pode estar causando aí um tipo de problema posterior. Então, cabe à pessoa que é a titular da propriedade estar correndo atrás dos seus direitos. Temos a terceira aí, que é a desapropriação confiscatória, que ela é uma expropriação da terra, que quando a pessoa que é titular está utilizando a sua terra para estar realizando algum cultivo de plantas aí, psicotrópicas e não autorizadas pela lei, a mais conhecida aí é a maconha. Então, caso o Estado, caso algum agente público identifique que aquela terra está sendo utilizada para produzir algum tipo desse material, dessas plantas, o Estado aí tem o direito de estar tomando essas terras, não vai estar indenizando a pessoa e capaz de que o titular da propriedade sofra aí sanções de acordo com a legislação penal, com o Código Criminal aí que está vigente no nosso país. Então, essa é a desapropriação confiscatória. E, por fim, a gente tem a desapropriação sancionatória, que ela ocorre quando o proprietário não dá finalidade útil ao bem. Lembrando aquele conceito que eu falei que está na Constituição Federal, que a terra tem que estar cumprindo a sua função social. Então, isso acontece quando a pessoa não está cumprindo isso definitivamente. Poxa, a pessoa tem uma terra, ela não está utilizando para produzir algo, não está servindo de moradia para ninguém, enfim, não está tendo uma produção útil para a sociedade. Esse tipo de desapropriação está muito relacionado aí à reforma agrária. Então, quando o Estado ele vem a estar desapropriando algo desse tipo, está muito direcionado a estar fazendo uma reforma agrária posteriormente. E aí a gente tem diversos movimentos, como o Movimento Sem Terra, por exemplo, que trabalha muito em cima dessa desapropriação e fazendo uma cobrança do governo para que a terra realmente cumpra a sua função e assim gere aí riquezas ou, enfim, sirva de algum modo para a população de uma forma geral. A gente está falando aí de desapropriação, né? Porém, agora a gente vai estar especificando um pouquinho como que é esse processo de desapropriação. Como eu comentei para vocês, a gente vai estar falando mais abertamente sobre a desapropriação direta, que é daquelas 4, é a que mais costuma estar acontecendo. E para que realmente uma desapropriação venha a estar ocorrendo, ela tem que ter alguns requisitos, temos que ter identificações e vou falar um pouquinho do processo como um todo. Listando aí os requisitos para que ela venha a estar ocorrendo, a pessoa, o Estado, quando for estar desapropriando, tem que estar tendo uma necessidade pública para estar realizando esse tipo de ato, quando tem, por exemplo, uma demanda emergencial, onde a gente vai buscar que esses bens tornem um bem público, tem que ter uma utilidade pública, quando é necessário atender algum interesse coletivo, que aí entra, por exemplo, a construção de algumas rodovias, pensando aí um pouco no futuro, poxa, a gente está precisando fazer uma duplicação dessa rodovia, a 101, por exemplo, acredito que foi bem desapropriado para estar fazendo essa duplicação, ou está abrindo rodovias,
abrindo aí a seção, a pista de rolamento, como um trabalho que a gente está fazendo. Muitas das rodovias acabam por ter uma pista de rolamento muito curta, principalmente antes de estar pavimentando ela. Então, para a gente fazer esse alargamento, é preciso estar desapropriando as regiões costeiras aí da rodovia. Tem outros exemplos também, como a inserção de linha de transmissão, porque quando você insere uma linha de transmissão aí de alta tensão, você não pode ter determinados tipos de construção próximas a essa linha por questões de segurança. Então tem que estar desapropriando a construção de ferrovias, enfim, algo de utilidade pública também, praças, enfim, algo que o governo executivo acha que é necessário. Tem também o interesse social que está resolvendo aí problemas sociais, como eu comentei, nessa questão de utilidade pública também. Depois que esses requisitos eles forem cumpridos, a gente tem que partir para uma parte aí de identificação, que é uma declaração de utilidade pública. Como eu falei, ela advém do Poder Executivo, seja do presidente, que é no nível nacional, do governador, a nível estadual, do interventor, até mesmo do prefeito. Então, o governo executivo é responsável por estar emitindo essa DUP, essa declaração de utilidade pública, para aí o processo realmente seja iniciado e ele tenha toda a sua base legal permeada através do que foi comentado aí nos requisitos, tá bom? Continuando aí falando sobre como é esse processo de desapropriação, depois que tem a emissão aí da declaração de utilidade pública, aí o DENIT, que é o órgão aí responsável por estar procedendo, ele tem a legalidade no ato de estar fazendo aí os próximos passos para estar emitindo essa posse, estar realizando aí as avaliações necessárias para todo o decorrer do processo. E também, como é uma desapropriação direta, diferente daquelas que eu comentei, ela tem que estar sendo precedida aí de uma indenização prévia. A gente vai estar mostrando para vocês como que é calculada essa indenização, que traz muitos problemas aí, mas aí é responsável desses órgãos aí, tá? E quem pode estar desapropriando? A gente falou aqui anteriormente sobre como é o processo, você tem o DENIT, mas quem pode estar desapropriando? Então eu trouxe uma fala que também está presente no nosso estudo de caso, que é mediante a declaração de utilidade pública, a DUP, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos estados, municípios, Distrito Federal e territórios. Então, o governo executivo aí da região em si define quem vai estar realizando aquele tipo de desapropriação. É necessário também ressaltar que essa desapropriação pode ser feita por terceiros, mediante a apresentação expressa de lei ou a realização de um contrato, seja aí um edital ou alguma forma de licitação que o governo pode estar repassando essa demanda para um terceiro. Bom, pessoal? Agora eu vou estar comentando para vocês, depois que a gente comentou o que é uma desapropriação, listando aí mais ou menos como que acontece o processo, quem pode estar fazendo ela, eu vou estar falando das fases que a desapropriação possui, entrando mais um pouco, emergindo um pouco mais nisso. A gente tem aí a primeira fase, que é a fase aí declaratória, onde tem aí a indicação da necessidade pública, do interesse do bem aí a ser desapropriado, ligado àquela parte da DUP, e a parte executória, que aí é uma adoção de medidas já concretas, realmente, digamos que a gente começa a ir para campo, para estar incorporando esse bem no domínio público. A gente pode estar falando a questão do estudo de indenização, fazendo um mapeamento ali do terreno, da onde que uma rodovia, por exemplo, vai estar permeando, da região que precisa ser desapropriada, que está mais ligada aí nessa parte executória da desapropriação, tá bom? Falando agora do projeto de desapropriação em si, da parte técnica, ligado aí à parte de engenharia, o que o manual do DENIT traz um pouco, isso que eu comentei é um pouco de algo mais judicial, como que ocorre esse processo nas vias legais. Porém, o nosso foco aqui, principalmente, é na parte de engenharia, como o engenheiro pode estar atuando e como o engenheiro vai estar realizando esse projeto aí de desapropriação. Então, o objetivo do projeto em si é estar estabelecendo a orientação a adotar na elaboração do projeto de desapropriação, utilizando aí como projeto de engenharia rodoviária. Pegamos isso aqui justamente
daquele manual do DENIT, então tá ligado aí a uma engenharia rodoviária. E tem duas fases. Temos a fase aí do projeto básico e a fase do projeto executivo. Então, tem algumas entregas, temos algumas coisas a serem feitas em cada projeto em si, então tem essa divisão para ficar mais claro como que a gente tem que estar fazendo. Falando agora da primeira parte, que é o projeto básico, temos aí o objetivo do projeto básico, que consiste aí, tem até o nome de anteprojeto de desapropriação, na realização do conjunto de elementos necessários e suficientes para caracterizar preliminarmente as áreas a serem desapropriadas e apresentar os valores estimados aí de indenização, referentes a um empreendimento viário específico com o objetivo de estar subsidiando a contratação do projeto executivo de desapropriação. Então, o projeto básico, como o próprio nome já diz, ele é a base para que o projeto executivo que for realizado posteriormente possa ser executado da melhor maneira e siga aí todos os conformes necessários para que tudo ocorra da maneira legal, tá? Trago aqui uma foto aí, é um print até da parte que eu comentei, digamos que eles foram refazer a ES 2019, da correção aí, que traz aí meio que um resumo dos materiais que tem que estar contendo esse relatório básico. Então, a gente tem que estar reconhecendo aí a faixa de domínio existente, a caracterização dos imóveis a serem desapropriados, uma planta geral de localização, diagrama linear, um perfil das demolições, então o que vai precisar ser demolido tem que estar sendo representado, uma estimativa das indenizações que vão serem gastas aí pelo poder público e um quadro de resumo aí de desapropriação. Então aqui tem um relatório final do que tem que estar contendo aí o projeto básico de desapropriação, tá bom? Falando agora da parte do projeto executivo posterior ao projeto básico, tem como objetivo aí na realização do conjunto de informações e documentos, elementos técnicos necessários e suficientes à efetiva execução das desapropriações. Então, a gente parte e caminha para a parte final de estar realizando essa desapropriação. Como eu comentei, também tem esse print aí da revisão, que traz aí meio que um resumo do que o projeto executivo ele precisa estar contendo. Então, a gente tem que ter um relatório na metodologia avaliatória de como que foi feita essa indenização. A gente vai estar trazendo aqui para você formas que elas podem ser feitas, tem diferentes formas que tem que estar se adequando ao terreno em si, ou à região, ou aquilo que está englobado como construção. Então, tem que mostrar o porquê que você usou aquela método de pesquisa. Temos aí o relatório de programação e o cadastros técnicos de desapropriação também. Então, esse é um resuminho que está contido aí da revisão que eu comentei inicialmente. Falando agora, entrando mais adentro aí de como é realizado a parte de indenização, tem muitos estudos que trazem aí como que tal rodovia foi desapropriada, qual foi a metodologia que foi utilizada para fazer aquilo. E, para isso, como a gente vai estar trazendo como que eles são avaliados, tanto os terrenos, os lotes aí, e está englobado essas construções. Para isso, lembra que eu comentei no início daquelas NBRs, a gente tem uma divisão de duas formas de estar avaliando isso aí. A parte rural, relacionada à NBR 14653 IFEM 3, e a parte urbana é a NBR parte 2, a gente vai estar comentando aqui primeiramente, tá? Então, a gente tem uma divisão justamente por serem coisas totalmente distintas, a gente tem uma caracterização das construções, dos lotes bem diferentes de região urbana para região rural, então a gente tem essa divisão. Falando primeiramente da propriedade rural, está relacionada à NBR 14653-3, tem uma fotinha só representando a parte rural aí, mas a gente traz aí as diretrizes que essa norma apresenta para o procedimento específico, para estar avaliando esses imóveis rurais. Então, ela tem aí, no primeiro momento, uma instituição de terminologia, símbolos que toda a norma costuma ter, classificação da natureza daquele terreno, daquele lote, quais as atividades básicas que ali são realizadas, temos aí a definição da metodologia básica para estar fazendo essa avaliação, identificação do valor de mercado, outra referência de valor, especificação das avaliações e
e alguns requisitos básicos para os laudos e para os pareceres técnicos aí. É uma parte um pouco mais técnica, também não convém entrar. A gente vai falar um pouquinho da metodologia na parte urbana, porque na parte rural ela é bem mais simples, então não tem muito que estar destrinchando. Eu vou trazer sobre a parte rural como que são classificados esses terrenos aí e esses lotes, tá? Então, no primeiro ponto, a gente tem aí uma classificação quanto à dimensão, que ela pode ser pequeno, médio ou grande, e está relacionado a uma unidade de medida chamada e denominada módulos fiscais. Essa unidade de medida ela tem uma variação de 5 a 10 hectares. E, poxa, Cícero, como que eu vou saber o que significa um módulo aqui na cidade que eu moro? Tem até essa distinção de alqueire, de hectare, alqueire de São Paulo, baiano, tem essa divisão. Porém, tem um site que traz aí definido esses módulos fiscais por cidade. Então, eu trouxe para você que é um dado mais da região central aí do Espírito Santo. Em Vitória, o módulo fiscal ele está relacionado aí a 7 hectares. Na cidade de Serra, Vila Velha e Cariacica, temos aí 12 hectares. A gente começa a transitar um pouco mais para regiões rurais, com uma maior extensão. Em Castelo, aqui, por exemplo, na região que eu moro, o módulo fiscal ele é até de 18 hectares. Então, regiões que têm uma maior intensidade urbana acaba por estar reduzindo aí esse valor de hectares. Justamente em regiões como o Pará, o estado do Amazonas, acredito que o módulo fiscal ele tem uma abrangência muito maior em cima disso. Então, essa é a primeira forma de classificação. A segunda aí, a gente vai estar classificando quanto à exploração, se é um terreno que não foi explorado, se ele é utilizado para lazer e turismo, agricultura, pecuária, silvicultura, agroindustrial ou alguma forma mista, e também as benfeitorias que ali estão inseridas. Então, a gente pode ter uma produção vegetal de algumas culturas, algum tipo de plantação, café, feijão. Quais são as construções e instalações que estão ali dentro? Pô, a gente tem um galpão destinado a estar guardando equipamentos, por exemplo, a gente tem construções relacionadas às pessoas que moram ali. Quais são as instalações elétricas e hidráulicas que tem naquele terreno, naquele lote? Tudo isso aí vai contar posteriormente na avaliação. E também quais foram as obras e os trabalhos de melhoria que aquela terra recebeu pelo seu proprietário. Então, essas são algumas formas de classificação, tem mais algumas específicas, porém, são essas aqui que a gente buscou estar trazendo para vocês terem uma ideia de como que é classificado isso aí e o que a terra produz também é muito importante. Uma terra que produz ou que não gera nada tem uma diferença de uma que produz ou como que ela está no cenário atual comparado a outra. E para trazer a última parte de como que é avaliada, a gente vai trazer a propriedade urbana, que está destinada à parte 2 aí da NBR, tá bom? Temos aí uma imagenzinha só para estar representando uma região urbana. E essa parte de propriedade urbana, trago aí o que a NBR costuma trazer. Semelhante até à parte rural, a gente tem as terminologias, as classificações, as descrições básicas. Porém, como eu comentei, eu vou estar entrando um pouco mais a fundo nas metodologias que são utilizadas para estarem avaliando os terrenos, como são feitas aí essas avaliações, tá bom? Então, falando aí dessas especificações, a gente tem que o método a ser utilizado, ele depende da natureza do bem e da finalidade da avaliação, da quantidade das informações coletadas aí no mercado imobiliário. É uma fala aí da ABNT de 2001, e a gente tem, digamos aí, 4 métodos principais. O método A, o B e o C está relacionado aí a estar destinando um valor final, e o método D, que ele é um pouco mais elencado aí, que vai ser tratado um pouquinho mais no estudo de caso, que traz aí os custos que aquele imóvel teve para ser, por exemplo, construído, quais foram os custos que aquela obra teve, relacionado com benfeitorias, vistorias, depreciação, tá bom? Vou falar do primeiro método aqui, que é o método comparativo direto de dados do mercado. Então, é um pouco mais comum, a gente tem aí uma avaliação de como... deixa eu passar lá, desculpa. A gente tem aí uma comparação dos dados de mercado, são quantas características intrínsecas e extrínsecas dos bens, então daquilo que está inserido,
Em um primeiro momento, tem uma caracterização da propriedade, da região, tem uma vistoria no local, uma identificação das variáveis que são influenciáveis. No caso, poxa, esse terreno dessa malha urbana está inserida, por exemplo, no centro de uma cidade, então vai ter uma diferença do que um terreno que está inserido numa parte mais afastada. A gente tem um levantamento de dados do mercado, pesquisa de mercado, pesquisa de rua, visitas a imobiliárias para saber também como que está girando esse preço aí em relação a esse imóvel. Claro que a gente não vai pegar o preço que uma pessoa dizer, é tudo baseado em uma pesquisa que é feita. Para que no fim a gente faça aí o tratamento desses dados e chegue aí em um valor final. A gente tem um método involutivo, esse método aí é um pouco, está especificado só nessa frase aqui mesmo, nesse pequeno trecho, que ele indica o valor de mercado do bem através do cálculo do aproveitamento eficiente do mesmo, que ele é realizado com base em estudos de viabilidade técnico-econômica por meio de um hipotético empreendimento compatível com as características do bem e com as condições do mercado a qual estão inseridos. Então, ele é um método um pouco mais hipotético de estar sendo realizado, ele não é tanto englobado em si, o primeiro é esse que eu acabei de citar anteriormente, de dados do mercado é muito mais utilizado, você consegue ter um embasamento um pouco melhor de como estão sendo as coisas ali, e porém também é um método que a norma aí traz para a gente estar executando. Tem também um método evolutivo que traz uma formulazinha, que é uma forma onde o valor do imóvel é calculado através do valor do terreno, o valor da benfeitoria que foi feita ali, então o que está presente naquele terreno, seja a construção, o que a pessoa fez de benfeitoria, desculpa, naquele terreno, e essa soma ela é multiplicada pelo fator de comercialização. Esse fator de comercialização ele costuma estar variando justamente de regiões, de cidades, de bairros para aquilo que está inserido. Então, como novamente, isso aqui gera muitas dúvidas e discussões a respeito do final desse valor do imóvel que é calculado. Muitas vezes, a grande maioria das pessoas aí acreditam que não é o valor que é destinado, que o poder público paga aí pelos imóveis. E, para finalizar a minha parte, eu passar a palavra para o Matheus, a gente tem alguns métodos de estar identificando os custos de um imóvel, justamente aquela quarta parte que eu comentei. Só vou citar aqui para vocês que alguns métodos que têm algumas fórmulas por trás, tem somatório, tem algumas outras formas de estar calculando, mas é um método aí da capitalização de renda, um método comparativo direto de custo e um método da quantificação do custo. No estudo de caso, traz um pouco mais a fundo de como que isso foi feito, e aí o Matheus vai estar explicando para vocês e também buscando mostrar um pouco mais visual toda essa parte teórica que eu comentei aqui para vocês e também apresentando como que são feitos aí os laudos e a representação de todas essas avaliações que são feitas, tá bom? Manda bala aí, Matheus. Bom dia, eu sou o Matheus, vou dar continuidade agora ao nosso projeto, como o Cícero falou, comentando sobre o estudo de caso da duplicação da rua Deputado Antônio do Vieira, em Florianópolis, Santa Catarina. O nosso estudo de caso é baseado no trabalho de conclusão de curso do Hudson Fagundes, que diz respeito à desapropriação para a construção de rodovias, e também estudou essa mesma rua em questão. A área de estudo, agora nesse mapa a gente consegue ver bem centralizado uma ruazinha pintada de amarelo, que é a rua Deputado Antônio do Vieira, em Florianópolis, que estamos estudando. E nessa rua, os critérios para desapropriação das benfeitorias foram quando essas fossem atingidas pela plataforma da rodovia ou pelas bordas do córtex ou aterro, quando resultasse em perigo ao morador da residência, quando comprometesse a segurança do usuário em trânsito na rodovia. Nessa imagem a gente consegue ver na hachura em vermelho a área de desapropriação na rua. Nessa imagem mais próxima a gente consegue ver a área de desapropriação com as propriedades não listadas, mas marcadas, as propriedades a serem desapropriadas. A gente consegue ver que algumas propriedades têm uma parte sendo desapropriadas, outras propriedades não têm edificações, outras edificação inteira sendo desapropriada. Agora a gente consegue ver outra parte da rua com o restante das propriedades. E dando início ao
projetos de desapropriação foram feitas o levantamento das propriedades que estão sendo atingidas. Aqui temos uma tabela com o total de propriedades que estão sendo desapropriadas. Aqui com um zoom a gente consegue ver o que consta nessa tabela: a identificação da propriedade, a área total dessa propriedade, a área atingida pela desapropriação, o número de edificações dentro dessa propriedade que está sendo atingido, pode ser 1, 2 ou até nenhum, ou até mais de 2, a descrição da edificação que está sendo atingida e a área da edificação. O nosso projeto de desapropriação, o nosso estudo de caso vai seguir o seguinte fluxograma, que vai se iniciar com a pesquisa de mercado na área próxima à área de desapropriação, vendo residências e vendo terrenos baldios. Em seguida, a classificação do padrão dessas residências da pesquisa de mercado, as considerações sobre o BDI, que a gente vai ver mais à frente, o valor estimado do terreno por um método estatístico, que vai ser um modelo construído, e vamos ver a fundamentação desse modelo, o valor estimado das benfeitorias através do custo unitário da depreciação física, que é um método evolutivo, que o Cícero citou logo agora, o custo do fator, o cálculo do fator de comercialização para as propriedades da pesquisa de mercado, que vão ser aplicadas nas propriedades a serem desapropriadas, e uma conclusão dos custos totais. Dando início ao estudo de caso, aqui temos a pesquisa de mercado dos terrenos, que é o primeiro tópico do fluxograma. Repare que são todos terrenos baldios. Aqui a gente tem o endereço exato de onde está a rua com o número, o valor total do terreno, a área do terreno, o valor unitário do metro quadrado, a viabilidade e as coordenadas. Agora, aqui na pesquisa de mercado, a gente tem os imóveis com residências, também temos o endereço, também temos a viabilidade. Dessa vez, a gente tem o estado de conservação da residência, que diz respeito a como está a conservação da residência. A gente vai ver mais à frente o que cada letra significa. A idade aparente da residência, o valor total, a área do terreno, a área de residência, ou seja, a área construída, e as coordenadas. Seguindo o fluxograma, a gente classificou essas residências dentro dos padrões construtivos. No caso do nosso estudo de casos, os padrões construtivos que serão abordados são a casa de padrão simples e as casas de padrão médio, que foram únicas encontradas na pesquisa de mercado. Mas dá para ter uma ideia de como se dá a caracterização de cada padrão construtivo. Para as casas de padrão simples, nós temos como características gerais edificações térreas, satisfazendo a projeto arquitetônico simples, geralmente compostas de sala, um ou mais dormitórios, banheiro, cozinha, podendo ou não dispor de dependências externas para serviços e coberturas simples para veículos, estrutura simples de concreto e alvenaria de tijolos de barro ou de blocos de concreto revestidas interna e externamente, cobertura em laje pré-moldada, impermeabilizada, ou telhas de cimento, amianto ou barro sobre estrutura de madeira com forro. As características usuais dos acabamentos são paredes, reboco com pintura látex, piso cerâmico ou forração, forros em madeira, gesso ou reboco com pintura, esquadrias em madeira, ferro, alumínio com ferragens comuns, instalações elétricas embutidas com pouco ponto de iluminação e com reduzido número de tomadas, instalações hidráulicas embutidas e restrito a componentes de peças sanitárias comuns. Para as casas de padrão simples, então, dentro dessas características, o custo unitário básico foi estimado em R$ 999,72 por metro quadrado, aí uma data referente a maio de 2014, mas também ainda outros custos devem ser incluídos dentro desse custo unitário básico, orçamentos que devem ser incluídos separadamente. Dentro deles, o projeto arquitetônico, a limpeza do terreno, a regularização e compactação do terreno, a locação da obra, a ligação provisória de água, a ligação provisória de energia, o sítio em barracão, limpeza da obra e placa da obra por metro quadrado de placa. Para as casas de padrão médio, a gente já nota algumas diferenças. Características gerais são edificações térreas ou assobradadas, podendo ser isoladas ou geminadas de um dos lados, apresentando alguma preocupação com o projeto arquitetônico, principalmente no tocante aos revestimentos internos e fachadas, compostas geralmente de sala, 2 ou 3 dormitórios, eventualmente uma suíte,
banheiro, cozinha, dependências para uma empregada e abrigo ou garagem para um ou mais veículos. Estrutura mista de concreto e alvenaria, revestida interna e externamente, cobertura em laje pré-moldada, impermeabilizada ou telhas de barro apoiada em estruturas de madeira com forro. Características dos acabamentos são paredes, reboco com pintura látex, pisos pedra comum, taco, assoalho, carpete, piso vinílico ou cerâmica esmaltada, forros em pintura sobre massa corrida na própria laje, gesso ou madeira, esquadria em porta-lisas de madeira, caixilhos de ferro, madeira ou alumínio e janelas com venezianas de madeira ou de alumínio de padrão comercial. Instalação elétrica completa, instalação hidráulica também completa. Agora, para as casas de padrão médio, a gente já tem um custo unitário básico um pouco maior, de R$ 1.111,35 por metro quadrado, e também mantemos os serviços orçados separadamente, exceto pelo projeto hidrossanitário, que a gente não teria antes. Agora, numa casa de padrão médio, já acrescenta-se um outro custo orçado separadamente. Assim como para outros padrões construtivos, podem existir menos custos a serem orçados separadamente ou mais custos a serem orçados separadamente. Dando continuidade, agora vamos falar sobre o BDI, que é o benefícios de despesas e despesas indiretas. O BDI diz justamente as despesas indiretas que existem dentro de um orçamento, dentro de uma construção, e ele está aqui para mensurar isso. No caso que a gente está usando no nosso projeto de desapropriação, foi o padronizado pela classificação do padrão das residências, valores de edificações de imóveis urbanos, que foi publicado pelo Instituto Brasileiro de Avaliações, e foram adotados valores médios de 25,1% para construções de até 150 mil de valor e 23,9% para construções de 150 mil até 1,5 milhão. Nessa tabela, a gente consegue ver o valor do BDI. Na direita temos uma bolinha vermelha circulando os valores médios, que correspondem justamente a até 150 mil e de 150 mil a 1,5 milhão, que são os valores a serem adotados nesses projetos de desapropriação. O valor estimado do terreno, prosseguindo com o nosso fluxograma, foi feito através de um modelo estatístico, como a gente disse, que calcula o valor unitário do terreno, em reais por metro quadrado. Nesse caso aqui, a gente tem as variáveis local, que diz a respeito se está na rua Deputado Antônio do Vieira ou na rua Capitão Romualdo de Barros, qual o lote dá acesso a qual dessas ruas. Dependendo disso, pode valorizar mais ou menos. O CA, que é uma variável quantitativa que representa o coeficiente de aproveitamento do terreno, segundo o próprio plano diretor de Florianópolis, o PDU, e a área, que é uma variável quantitativa que representa a área total do terreno em metros quadrados. O modelo estatístico que vai ser usado dentro do projeto de desapropriação, ele deve sempre ser, segundo a NBR 14653, hífen 2, 2011, ser avaliado quanto à sua fundamentação e sua precisão, dependendo aí da profundidade do trabalho avaliatório, dos dados, da metodologia, para avaliar a confiabilidade, qualidade, enfim. Dentro dessa norma, tem então algumas tabelas que vão indicar o grau de fundamentação do modelo estatístico. Aqui no fator 1, no item 1, a gente tem a caracterização do imóvel avaliando todas as variáveis que estão sendo avaliadas, se apenas alguma delas. No item 2 também a respeito das variáveis, se a quantidade de variáveis mínimas está sendo respeitado ou não. No item 3, temos a identificação dos dados de mercado, se os dados são dados bons, dados completos, dados que têm fotos detalhados, ou se são dados mais incompletos, que deixam a desejar. No item 4, avalia a extrapolação do modelo estatístico, se em análise gráficas, através da pesquisa de mercado, se esse modelo estatístico está dando resultados que extrapolam muito os valores que desejam ser encontrados. No item 5, também o nível de significância máximo para rejeição da hipótese nula de cada regressor, um teste também para precisão, avaliando o modelo estatístico, e no item 6 também um teste do FDecor, que também avalia a precisão. Somando todos esses graus, a gente pode ver uma vez grau 3, 3 vezes grau 2 e 2 vezes grau 3, a gente tem uma pontuação total de 15, que nessa outra tabela também fornecida pela norma, a gente consegue perceber que com a pontuação 15, o modelo estatístico está
na fundamentação grau 2 e de precisão grau 3, justamente pelos últimos itens que diz respeito à precisão. Além disso, o nosso modelo estatístico também foi avaliado em outras formas matemáticas, em gráficos que calculam desvios, erros, enfim, muito que não caberia ser abordado aqui justamente por serem mais matemáticos. Dando continuidade, então foram estimados o valor das benfeitorias. A primeira parte para essa estimagem foi o custo unitário da construção por metro quadrado, que é representado pela fórmula que a gente pode ver aí, onde se representa o custo unitário, o CUB, o custo unitário básico, o OE, orçamento de elevadores, OI, orçamento de instalações especiais, OF, orçamento de fundações especiais, OFD, orçamento de fundações diretas, S, a área equivalente de construção, A, taxa de administração da obra, F, percentual relativo aos custos financeiros durante o período de construção, e L, percentual correspondente ao lucro ou remuneração da construtora. Reparem que essa última parte da nossa equação, onde está circulado ali de vermelho, do 1 mais A vezes 1 mais F vezes 1 mais L, aquilo tudo representa o BDI e pode ser substituído pelo BDI, que a gente citou aqui mais cedo, de 25,1 ou 23,9, dependendo do valor da construção. Ainda falando sobre o valor estimado das benfeitorias, após então o custo unitário da construção por metro quadrado, calcula-se a depreciação física pelo método de Rosa-Roideck, que é um método muito empregado atualmente e que traz ótimos resultados, que diz que o valor da depreciação é igual a 1 menos K, que é o coeficiente de depreciação, vezes o custo depreciável, que é o custo que é calculado pela diferença entre o custo de reprodução atual e o custo residual que ainda tem na construção. O coeficiente K, que a gente acaba de ver na fórmula, ele é tabelado, a gente pode ver na tabela da esquerda ali, a primeira coluna diz respeito à idade aparente da obra e a primeira linha ao estado de edificação, que vai de A até H. Então, relacionando o estado de edificação e a idade aparente, a gente consegue encontrar o coeficiente H. O estado de edificação, que é o mesmo a letra que a gente viu antes lá na primeira tabela da pesquisa de mercado, diz respeito a o A corresponde a uma edificação nova, o B entre novo e regular, C regular, D entre regular e necessitando de reparo simples, E necessitando de reparo simples, F necessitando de reparos simples e importantes, G necessitando de reparos importantes, H necessitando de reparos importantes, a edificação sem valor e I edificação sem valor. E aí tem as características que caracterizam cada estado de edificação, que não precisa ser citado agora. Essa é a tabela de pesquisa de mercado de terrenos, e a gente pode ver aqui na coluna 4 que foi listado o estado de conservação, como detalhando a pesquisa de mercado. Dando fim ao valor estimado das benfeitorias, por fim, o valor estimado da benfeitoria, CB, vai ser igual ao custo de reprodução, que foi o primeiro que foi encontrado na primeira fórmula que eu falei aqui agora, menos a parcela relativa à depreciação. Dando continuidade, agora vamos falar sobre a determinação dos fatores de comercialização, que vão multiplicar o valor encontrado e podem aumentar ou diminuir ele. A determinação do FC, no nosso caso, ele vai ser feito pelo método evolutivo, que está sendo utilizado no nosso estudo de caso, que o Cícero falou, é representado por essa fórmula. O FC agora na fórmula não está em evidência, mas colocando ele em evidência, a gente teria que o fator de comercialização seria igual ao valor do imóvel, dividido pelo valor do terreno, mais o valor da benfeitoria. E, aplicando os valores que a gente sabe da pesquisa de mercado, a gente encontrou os FCs para as casas de padrão médio e para as casas de padrão simples. Tirando uma média de cada um, a gente encontrou os FCs que vão ser utilizados no nosso imóveis a serem desapropriados, caso as edificações presentes na propriedade sejam do mesmo padrão construtivo. Caso seja de outro padrão construtivo, a gente vai adotar o FC igual a 1, e não maior do que isso, porque considera-se aqui que a propriedade não tem o intuito de renda, de ganhar dinheiro, então vai ser utilizado o FC igual a 1. As médias encontradas que vão ser utilizadas para casa de padrão simples foi 0,86 e para casa de padrão médio 0,94.
Outro fator ainda abordado para os custos das benfeitorias, que devem ser somados no custo total da desapropriação, são elementos como muro, cerca, calçada, enfim, outros elementos construtivos que não estão listados, você pode encontrar nessa tabela, ou pode ser realizado uma cotação ou orçamentos com empresas da região para que ele possa ser somado ao custo total. Aqui nessa tabela temos um resumo do pesquisa de mercado, onde temos a identificação do imóvel, a classificação de acordo com o padrão construtivo. Pode ver que a gente só tem casa de padrão simples e casa de padrão médio, o valor do imóvel, o valor do terreno, determinado pelo nosso método estatístico, o custo de redição e o fator de comercialização, que foi encontrado pelo método evolutivo e retirado a média entre a casa de padrão simples e a casa de padrão médio. Agora, por fim, a gente tem os resultados nessa tabela. Como o Cícero falou que a gente precisaria de uma tabela ao fim, mostrando as propriedades e detalhadamente como será feita a desapropriação. A gente tem aqui nessa nessa tabela justamente isso, a listagem das propriedades. A gente pode ver, por exemplo, a propriedade 1, que o número de edificações atingidas 1, descrição, edificação de madeira, o padrão construtivo, casa padrão proletariado. Por isso a gente pode pular uma coluna ali e ver que o fator de comercialização é 1, porque como não é casa de padrão simples e nem de padrão médio, a gente não tem um FC a ser adotado e foi adotado o 1. O custo de redição da construção que calculamos pelo método evolutivo 9.783,93, o valor do terreno calculado pelo método estatístico 516.946,50, o fator. O custo de benfeitorias, nesse caso, não temos, provavelmente por causa do estado da edificação, e o valor final do imóvel por proprietário. Na propriedade 2, a gente já consegue ver que também teria o custo de benfeitoria. Prosseguindo aqui, a gente consegue ver também o restante da listagem das propriedades. Podemos ver também propriedades que não têm nenhuma construção, só o valor do terreno. Aqui, por fim, o fim das listagens dessas propriedades. E, por último, o laudo final, que o Cícero também comentou, que deve ser apresentado. Esse é o modelo de laudo final do projeto de desapropriação. Aqui a gente consegue ver no item 1 a identificação e a localização da propriedade número 2, o objetivo da desapropriação e a localização. Sobre o terreno, a área total e a área atingida, coeficiente de aproveitamento do terreno. As edificações poderia ser nenhuma, no caso aqui dessa propriedade temos apenas uma edificação de área de 22,5 e estado com idade aparente de 10 anos. A avaliação do terreno a gente pode ver que foi utilizado pelo método estatístico que a gente viu antes, que no item 5 é um grau de fundamentação 2 e grau de precisão 3, como foi visto. A avaliação da edificação com fator de depreciação K de 57,4%, que foi visto naquela tabela, um valor residual de 10%, um custo de reprodução da casa nova de 4.906,63 e um custo de reprodução depreciado que seria de 3.025,43. O valor total das benfeitorias de 953,30, fator de comercialização igual a 1, já que não temos nossa pesquisa de mercado, e o total da avaliação, que seria o valor pago pela desapropriação do terreno. Esse é o laudo. Agradeço por assistir. Até a próxima.